Boa noite. É sempre um motivo de muita alegria retornar aqui a Camusim de São Félix. Apesar que demora sempre um pouco voltarmos aqui, porque também temos as nossas atividades, mas é sempre muito prazeroso aqui com a comunidade. Nessa noite me acompanhou meu cunhado até a palestra aqui, o Cleudson, né? Hoje iremos falar de um tema que nós estamos tirando do estudo que nós apresentamos, ou estamos estudando sistematicamente no Emmanuel, né? Que é o curso, o estudo aprofundado da doutrina espírita. E esse é justamente um tema, não vamos fazer um estudo, vamos apresentar numa forma de palestras, mas para mostrando aonde colhemos o material para esse estudo, né? Que é o curso aprofundado da doutrina espírita, o livro 2, e o módulo 6, né? Aprendendo com os fatos extraordinários, a tempestade acalmada. Na realidade, eu sempre tive uma interpretação bem diferente à luz da terceira revelação, antes com este tema, mesmo tendo a formação em teologia, 15 anos trabalhando como pastor, mas não tinha essa visão da terceira revelação, né? Hoje temos uma visão um pouco diferente. Aí muitos poderiam assim dizer, bem, então a anterior era errada. Não era errada. Quando um irmão nosso evangélico, ou católico, ou de qualquer outro segmento, tem determinada interpretação de um texto bíblico, e nós temos outra, os dois estão certos. Aí pode dizer, mas como pode? Um tem que estar errado, mas é que, num plano espiritual, as mensagens são apresentadas pelos níveis de entendimento e compreensão. Vocês lembram que Jesus, ao conversar com seus discípulos, ele disse o seguinte: tenho muitas coisas para vos falar, mas vocês não podem suportar agora. Ele apresentou de uma maneira mais branda. Com o advento da terceira revelação, ampliou essa luz para o entendimento. Era como nós se comparássemos com o próprio ser humano, do seu nascimento, a sua maturidade. Inclusive, Paulo fala um pouco nisso quando ele diz, quando eu era menino, quando eu era criança, agia como criança, pensava como criança, mas eu cresci e deixei as coisas de menino. Quer dizer, ele, quando agia como menino, quando era menino, não estava errado. Mas, depois que cresceu, ele começou a atuar diferente, agir diferente, e também não estava errado. Por exemplo, nós observamos um bebezinho, bebê de 6 meses. O que vocês acham se entrasse aqui nesse auditório, um bebê com 6 meses, cantando, né, correndo, subindo nas cadeiras, descendo, ele com 6 meses, seria normal? De maneira nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo bebê crescendo, depois que chegasse aos 8 anos, 9 anos, já uma criança, se ele continuasse engateando, era normal? Então, cada um tem a sua época. É por esse motivo que a Bíblia, ela apresenta vários níveis de interpretação. E todas estão corretas. Então, cada espírito, em seu estágio evolutivo, eles têm a mensagem adequada para o seu estágio. Então, podemos dizer que todas as denominações cristãs, grupos de auxílio, todos eles estão cumprindo sua missão e tarefa, estão trazendo a mensagem. Porque na evolução espiritual não há saltos, é progressivo. Então tem que passar por todas essas escolas, cada um no seu tempo. E cada um assim aprendendo. É assim que forma-se esse estado evolutivo. Então, na tempestade acalmada, nós vamos ler o versículo e vamos apresentar aquilo como nós criamos antes. Nós encontramos em Marcos, capítulo 3, versículo 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes:
passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando analisamos na questão do primeiro nível de interpretação, é nessa base literal, né? Uma grande tempestade, e Jesus vai lá e acalma, e assim livra os discípulos e outros de serem tragados pela tempestade lá no mar da Galileia, que na realidade é um grande lago, né? É o mesmo lago de Genezaré, onde o ministério de Jesus ele foi mais evidente e mais intenso, foi justamente à margem do lago, porque havia várias vilas à margem desse lago. E era comum ele sair de uma margem e cruzar para a outra margem. Mas acontece que, quando nós estudamos aqui a nível da terceira revelação, no livro dos Espíritos nos diz o seguinte: por conseguinte, os fenômenos tais como tempestades, terremotos, maremotos, inundações, são orientados por entidades espirituais, em obediência a desígnios divinos, visando o apressamento da evolução não só do planeta, como também nas populações atingidas. Jesus aqui não fez milagre ao apaziguar a tempestade. Usou apenas de seu conhecimento das forças que regem o universo e de sua superioridade moral para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizesse cessar a tempestade. Então veja aqui, já tem uma visão mais completamente diferente. E é aquela como é apresentado no Apocalipse, quando apresenta lá que Deus mantém os anjos, né, nos quatro cantos da terra para que não haja destruição. Aí foi quando na Idade Média, muitos anos, alguns clérigos, né, eles afirmavam que a terra era quadrada, porque lá no Apocalipse dizia, né, que os anjos estavam nos quatro cantos da terra para que não houvesse destruição. Os espíritos designados que mantêm toda essa harmonia. E quando há essas catástrofes, são necessárias para que haja o desenvolvimento evolutivo, tanto do planeta, como também dos espíritos, nos seus movimentos de reencarnação e também de karmas, né? De como estão resgatando alguma coisa. Agora, nota o seguinte: esta é a única vez em que os evangelhos nos apontam Jesus a dormir. Em nenhuma outra passagem apresenta em atividade Jesus dormindo. Ele diz ali que Jesus estava dormindo. Vamos ver aqui mais adiante e compreender por que Jesus estava dormindo naquele barco, né? Estava tão tranquilo. E também vem aqui uma pergunta: por que nós procurar entender por que Jesus, no momento daquele, né, vento, tempestade, o barco praticamente a naufragar, e ele dormindo? Aí, não, é porque ele estava muito cansado. Ali é uma lição que Jesus estava passando em todos esses ensinos, né, para nós e para os discípulos naquela época. Então, nesse nível de interpretação, nós queremos dizer um detalhe. Até agora, eu já estou há uns 17 anos no movimento espírita, eu ainda não encontrei nenhum ensino novo.
muitos às vezes cometem uma certa injustiça, dizendo, não, porque isso é coisa que o Espiritismo criou, isso é ensino que o Espiritismo criou, isso é tá aqui que isso é coisa nova, que foi criada nova. Todos os ensinos que são apresentados no movimento espírita são ensinos vindos do Cristo e através dos grandes mestres espirituais. Todos eles, sobre mediunidade. Não é nada novo. Nós estamos apenas resgatando todos os ensinos do Evangelho Redivivo, né? Então veja a interpretação desse texto de Santo Agostinho, né? Isso aqui, Santo Agostinho. Vejam bem o que é que ele fala com respeito a esse texto. E é exatamente essa a grandeza desta doutrina, né? As interpretações mais comuns do trecho vêm da Antiguidade, né? Agostinho, Sermão 68, né? E vamos ver o que é que ele diz a respeito. Ele apresenta desta maneira a interpretação desse texto. Isto aqui, olha, pouco tempo depois que Jesus, né, voltou às atividades no mundo espiritual, depois do desencarne de Jesus. É um dos pais da igreja, um dos grandes teólogos, né, e hoje colaborador espiritual na terceira mensagem. Ele diz o seguinte: o espírito está viajando num barco do corpo, atravessando o lago deste mundo com seus veículos. Atravessando o lago deste mundo com seus veículos, nossos corpos. E com frequência, repetidamente, se levantam turbilhões de vento que ameaçam o naufrágio total. O eu profundo jaz adormecido na popa. Vai apresentar aqui esse eu profundo do Cristo, né? Apresentado nesse texto. O eu profundo jaz adormecido na polpa, deitado no travesseiro do imo do coração. Quando, entretanto, as circunstâncias se tornam desesperadoras, os veículos recorrem aos gritos, ao Cristo interno. Embora, muitas vezes, por ignorância, se voltem para fora a fim de recorrer ao santo externo. No entanto, Deus em nós está atento às nossas necessidades e sabe melhor do que nós aquilo de que necessitamos. E socorre-nos sempre a tempo e com direito, ao presenciar nossa aflição, nos repreende docemente, porque és medroso, como ainda não tens confiança. Trazendo essa interpretação de Agostinho mais para os nossos dias, né? Nós estamos nessa viagem. No momento que encarnamos, nós iniciamos essa travessia para a outra margem. Mas durante essa travessia, nós iremos enfrentar muitas dificuldades, também muitos momentos de calmaria. Há momentos em que o lago ou o mar dessa travessia vai estar muito revolto. Vai haver as tempestades, as dificuldades. Mas se temos fé e confiança que Cristo está no comando, se temos isso entronizado no nosso eu profundo, evidentemente chegaremos à outra margem. Nós precisamos passar pelas provas da vida. Por esse motivo, nós habitamos no mundo de provas e expiações. Então essa travessia, ela nunca vai ser sempre perene, sempre vai ter muitos problemas, sempre vai ter muitas lutas, muitas dificuldades. Vamos enfrentar desencarnes de parentes, de amigos, vamos enfrentar problemas de saúde, financeiros, ingratidão e assim por diante. Durante uma existência, muitas coisas irão ocorrer. E vai chegar aqueles momentos que nós vamos gritar desesperados para Cristo, dizendo: Senhor, o barco vai naufragar. Eu não vou sobreviver. E tem alguns que creem de uma maneira tão forte
nisto que pula do barco, né? E já se entrega na vida. Mas olha, enquanto Cristo está no comando, nós estamos seguros. Essa foi a visão de Agostinho. E veja, essa é uma visão também espírita. Nós vamos apresentar o porquê. Aí continua Agostinho. Mas quando dificilmente se corrige o homem, adquirindo a impassibilidade da confiança inabalável de quem sabe que Cristo está conosco, está dentro de nós, e que vivemos a própria vida dele, e que, portanto, nenhum furacão externo poderá atingir-nos. Nenhum. Nada irá nos destruir. As dificuldades teremos que passar. Isto é mistério. E continuando. Outra lição aí vemos ainda. Quando nosso espírito se vê envolvido pelo vendaval das paixões originadas em nossos veículos inferiores, nosso veículo inferior, quando percebe, por exemplo, que as violentas emoções de uma paixão ilógica o envolvem, prestes a fazê-lo só sobrar, nenhum auxílio melhor pode ser nos trazido. O recurso ao Pai, que em nós habita, é o único que consegue acalmar as ondas de desejo desenfreado, trazendo bonança aos veículos etéricos, astral e intelectual. Olhe, isso não é o Espírito Santo Agostinho falando no Evangelho, se o Espírito é o teólogo Agostinho naquela época. Se um estudioso católico pegar esse texto de Agostinho, naquela época, que era um dos pais da igreja, né? E ler, diz ele aqui está falando de espiritismo completamente claro. É espírito, é essa travessia. Então, veja, não é coisa nova que estamos apresentando. É completamente. Acho que o irmão Leandro aqui, né, que foi católico, estudou. Você estudou bem Agostinho, São Tomás de Aquino, né, e outros pais da igreja. É como se fosse espiritismo puro. Então, o espiritismo não tem nada novo. Kardec ele fez a codificação, veio trazendo esses estudos. Então, somente nós estamos resgatando aquilo que foi ensinado pelo Mestre Jesus. E continuando, o ensino é de profundo alcance e mostra-nos o caminho certo. Ligação com o Cristo eterno, fazendo despertar em nós para que ele, com sua palavra autoritária, né, diz ao vento, cala-te, né, na realidade era o comando aos espíritos que comanda a natureza, né, faça cessar os desordenados e perturbadores ímpetos do tufão borrascoso que esses corpos provocam, arriscando matar espiritualmente nosso espírito, a linha de aspas, né? É aqueles que cometem suicídios, podemos assim dizer, e assim por diante. Querem desistir da travessia, por fazê-la afogar-se em terríveis confusões de longos e penosos karmas. Isso que acontece no suicida, né? Aí o resgate vai ser bem mais difícil. Olha, Santo Agostinho foi no Sermão 68 naquela época, aquele 200, 400 anos, 300 anos depois de Jesus, né, na época, quando estava colocando os fundamentos da doutrina dentro do seio da criação da Igreja Católica, como conhecemos hoje. Isso. É bom nós resgatarmos essas partes. Outro texto aqui também que eu gosto de comentar é no livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Essa eu considero talvez uma das melhores biografias a respeito do trabalho de Jesus. Eu conheço um pouco essas obras, né? Porque eu fui justamente pastor adventista do sétimo dia durante 15 anos. E foi onde eu fiz o meu curso de teologia, foi dentro de uma escola de teologia adventista. Então, eu respeito e admiro muito os escritos de Ellen White, que psicografou mais de 100 mil páginas. Mais de 100 mil páginas. Então, veja o que ela diz sobre esse texto bíblico, né, no capítulo Cala-te e Aquieta-te, na página 285 do livro
o desejado de todas as nações. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando as tempestades das tentações se levantam e fuzilam os terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam por sobre nossa cabeça, sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode valer. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando nos é apresentado algumas dificuldades, quando é apresentado alguns momentos mais difíceis, nós queremos desanimar e cair, porque não desenvolvemos ainda a fé em Jesus, a confiança em Jesus e o sentido da vida. Sempre achamos que Deus está sendo duro conosco, mas com outros está sendo bem benevolente, né? Porque sempre a vida do vizinho é melhor. Mas creiam, todos nós enfrentamos dificuldades, porque faz parte do modelo evolutivo para todos os espíritos criados neste planeta. Estamos em construção. Aí, quando eu estava pesquisando esse assunto, eu me lembrei de um livro pequenininho, né, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que talvez algum de vocês conheçam, que fala justamente dessa experiência. O livro tem como título Tocando o Barco. Algum de vocês conhece esse livro? Tocando o Barco. Esse livro, Tocando o Barco, um livro pequenininho, era anotações de estudos que o Espírito Emmanuel, no mundo espiritual, com outros espíritos, eles faziam estudos. Aí outros lá do lado do mundo espiritual disseram, olha, é bom ser publicado para que os nossos irmãos na crosta, né, os encarnados, possam compreender. Era um material de reflexão deles, era de estudos no mundo espiritual. O livrozinho Tocando o Barco, né? Esse livro aqui, ó, Tocando o Barco. Tocando o Barco. Esse barcozinho dessa travessia, né? Essa vida que nós enfrentamos, né? E vocês vão ver que fala justamente desta experiência. Ele nos diz aqui, olha, ninguém nega que todos nós, os espíritos em evolução, vinculados à Terra, estamos na condição de viajores no imenso rio da vida, na pauta da expressão popular, tocando o barco. Nós estamos tocando o barco, né? Estamos tocando o barco. Hoje, assim que eu saí de Caruaru e vim para aqui, tocando o barco, estou na minha vida, né? Então, cada dia nós estamos remando em busca, né, de novas experiências, trabalhos, dificuldades, adquirido conhecimento, e toda essa rotina estamos tocando o barco, né? Evidentemente, todos os barcos não são iguais. Há diferenças. Há uns que conquistaram um barco melhor, outros barcozinho mais fraquinho, mas acontece que estamos tocando o barco. Dessa forma, é necessário deixar a multidão de erros e equívocos para trás e levar junto a si, no barco da vida, né, nessa existência, o próprio Jesus, medida que lhe será útil, ele aqui desligou-se por completo, né? Mas vamos dar continuidade. Então, medida que ele será útil durante a vida. Então, o que devemos fazer cada dia é convidarmos o Mestre Jesus para estarmos conosco nessa jornada. É convidá-lo ao nosso barco. E como isso acontece? Isso acontece quando oferecemos
o nosso lar, a nossa vida, facultando a companhia de Jesus através das preces, das orações. O importante num barco do nosso lar é sempre termos as atividades espirituais de alguma maneira, o evangelho no lar para nós, ou o culto doméstico para os evangélicos, ou as atividades dos grupos católicos. É sempre termos alguma atividade no lar, que é alimento para o espírito. Se faz necessário termos este convite constantemente de Jesus ao barco de nossa vida, de nossa existência. Porque certamente, Ele estando no nosso barco, estaremos seguros. Estaremos com um piloto fiel, estaremos com um comandante verdadeiro, estaremos com um comandante onde nós teremos toda a certeza de que o barco não irá naufragar. E iremos completar, né, a nossa jornada. Iremos completar a nossa travessia com segurança. Com segurança não significa dizer que não teremos dificuldades. Vocês lembram bem da expressão de Jesus quando disse, olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nessa travessia, há aqueles que se encontram, podemos dizer assim, no momento mais privilegiado, ou num barco melhor para fazer a travessia. Outros estão, às vezes, em mais dificuldades. Há uns que estarão no transatlântico, numa vida belíssima, com muitas coisas a favor, para que possa fazer essa travessia. Mas pode ter outros que estão num barco mais simples. A travessia já é mais difícil, né? Pode ter aqueles que só têm à sua disposição uma canoa, uma jangadinha, porque cada um tem a sua missão e cada um tem a sua cota de resgates e de aprendizados. Então, certamente, né, nessa nossa travessia, nós vamos saber aproveitar bem, podemos assim dizer, o barco que merecemos receber. Então, por esse motivo, alguns têm uma vida, entre aspas, mais fáceis. Outros têm umas bênçãos, têm uma vida mais difícil. Isso acontece de acordo com os méritos de cada um e com as necessidades evolutivas de cada um. Mas é necessário compreendermos que com Jesus, tanto o transatlântico como a jangadinha, o barquinho, estará seguro. Mas sem Jesus, nem o transatlântico, nem a jangadinha estará segura. Alguma coisa aqui está conspirando. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas não é o barco que naufragou, não. É questão de... São coisas mesmo que acontecem. Então nós vamos aqui rever esse texto, né? E iremos concluir. Bem, eu acho que agora não vai mais dar esse problema, não. O barco quase naufraga, mas ele não ficou no fundo do lago, não. Há quem siga, diz aqui Emmanuel, né? Há quem siga em navios confortáveis, em iates de renome, em transportes a motor, em grandes canoas mantidas a remo, em pirogas
e jangadas simples. Evidentemente, hoje, com o pouco conhecimento que eu tenho e o materialismo que ainda impera em mim, parece que vamos concluir assim mesmo. Alguma coisa aqui. Ele está apagando, não é bateria, não é nada não. É isso. Então veja bem, não é isso? Então, se temos a Cristo e estamos em caminhada nesta vida, evidentemente todos os problemas e todas as dificuldades elas serão superadas, né? Mas uma coisa que é importantíssimo que fala nesse texto que nós lemos é que Jesus estava em um barco e acompanhava muitos barquinhos. E esses barquinhos sentiam a influência do barco do Mestre Jesus. O que isto ensina para nós? Cada um de nós temos uma responsabilidade. Nós começamos num barco como viajores. No momento que eu encarnei, o meu pai e a minha mãe, eles estavam no comando do barco. E agora me receberam agora como um viajante neste barco, com a função de me proteger. Mas chega um momento que os meus pais fizeram a travessia. E chegou agora o momento de eu assumir este barco. E quando eu assumo este barco, eu agora também passo a ser responsável pelos viajantes que estão neste barco. Influenciá-los para o bem. São meus filhos, são aqueles que estão sobre a minha influência. Então eu preciso pedir sabedoria a Deus para poder os orientá-los para o bem. Para poder ser exemplos para eles, para encaminhá-los para o bem. Mas os barquinhos que seguem, como nos mostra esse texto, são aqueles nossos amigos e pessoas que estão sob nossa influência. Isso é no trabalho, com as pessoas que nos relacionamos, aonde de alguma maneira podemos ter alguma influência para o bem ou de auxílio ao próximo. Porque, na verdade, todos nós precisaremos estar cientes de que a travessia não vai ser fácil. As tempestades desta vida, as desilusões, os ventos das tentações, das provações, serão sempre constantes. E se cada um de nós aqui formos apresentar a nossa história, o outro vai dizer a minha é pior. Certa vez a pessoa diz, não conte sua história. Eu digo, olha, se eu contar a minha história para um carroceiro, até o burro vai chorar. Mas vai o outro, né? E vai contar a história de o burro nunca mais ia ter cura. Porque cada um tem a sua sequência, né? Eu vinha conversando com o meu cunhado, né, quando estava vindo para aqui, falando um pouquinho da experiência do nosso irmão Leandro, que eu admiro muito e sempre é uma referência em algumas palestras que eu tenho feito. Porque vocês imaginam a tempestade que ele enfrentou num barco da vida? Né? A tempestade, que vocês conhecem aqui a história do Leandro, né? Aí eu já pensou, quer dizer, teria tudo para pular do barco. Eu quero dizer, meus queridos, em momento algum, vamos alimentar essa ideia de querer pular do barco e deixar o barco. Esse barco não vai naufragar. Jesus, ele está no comando. Agora vamos procurar seguir as orientações do Mestre Jesus, através dos seus conselhos que vêm por escritos, nos belíssimas páginas de diversos segmentos religiosos, que têm conselhos maravilhosos para atravessarmos a nossa jornada, atravessarmos este rio da vida, atravessarmos este mar. Aí quando estamos chegando do outro lado, vem a bonança. Isso acontece de que maneira? No momento que nós partimos, há alguns que ficam na margem de cá. E realmente, nessa partida,
Os que ficam começam agora a ficar tristes, porque estamos indo. E muitos ficam até chorando. E o barco segue. Mas logo os que estão na outra margem, que estão aguardando o barco, está dizendo, está chegando. E há muita alegria. Então, no momento que nós estamos partindo com o barco da vida para a outra margem, né? No momento que estamos saindo da condição de encarnado para desencarnado, há a saudade, há a tristeza por alguns que estão ficando, mas a alegria e a saudade que agora vai ser, vai deixar de ter, né? Aquela tanta saudade dos outros que estão do outro lado, que estão também nos esperando com alegria. Então, nessa eterna viagem, é essa partida e essa chegada. É como se fosse esse círculo bendito da vida representado pelo sol, né? Que se põe e nasce, que se põe e nasce. Mas em cada círculo há uma jornada. E às vezes nessa jornada, algumas nuvens escuras faz com que o sol deixe de brilhar um pouco. Mas isso não quer dizer que não exista sol. Ele está lá, além das nuvens escuras. Então, quando neste ensino de Jesus, ele estava lá dormindo, na realidade ele estava presente. Nós temos esta impressão, algumas vezes, que Jesus está dormindo. Quando cai a dificuldade financeira, ou a dificuldade de saúde, ou tantas outras, nós pensamos assim, cadê Deus? Cadê Jesus? Mas ele está dormindo, entre aspas, porque nós o deixamos dormir em nossas vidas. Nós é quem deixamos Jesus daquela maneira. Nós o tiramos da nossa influência. E por tirarmos ele da nossa influência, tiramos do comando da nossa existência. É como acontece com todo o espírito superior. Quando nós não o queremos, quando nós não o desejamos, quando nós não buscamos o seu auxílio, eles se afastam. Mas no momento que precisarmos, ele vem e socorre-nos. Ele vem nos dar uma nova motivação e a nossa vida se torna uma calmaria. Quer que seja o barco que foi nos concedido para essa travessia. Tenhamos fé no nosso Mestre, tenhamos fé nas pessoas, tenhamos fé na vida. Atualmente, nesse momento do Brasil, nós compreendemos, né, que a travessia está bem tumultuada. Mas tenho certeza, o barco não vai naufragar. Muitos já pularam, outros vão pular, outros vão entrar no barco. Mas o nosso país está caminhando sob a orientação da comunidade espiritual que cuida do país. E certamente também chegará a um porto seguro. Que Deus nos ilumine e que nos dê a certeza de que nunca estaremos sozinhos. E o nosso barquinho pode estar meio estragado, meio deficiente, mas tenha certeza, com Cristo vai chegar a outra margem em perfeito estado e segurança. Que Deus nos abençoe e com certeza vamos estar em paz porque Jesus está ao leme. Que assim seja. Vamos fazer a prece. Querido Pai, agradecemos imensamente por compreendermos que mesmo em meio aos momentos difíceis, nas tempestades que às vezes traz a cada um de nós preocupações, e pensamos que não vamos sobreviver, mas a Tua mão generosa sobre as nossas brechas fala para que possamos nos acalmar e aquietar, que estarás ao nosso lado nos dando segurança. Ó Pai, é maravilhoso compreendermos isto, que o sol brilha com mais intensidade,
brilha mais bonito depois da tempestade. Dar-nos forças para que possamos suportar as provas desta existência e assim possamos chegarmos firmes e seguros ao plano espiritual. Concede-nos uma noite de paz com a companhia dos bons amigos celestiais. Que assim seja.